Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Nós aprendemos, através da cultura que a gente está inserido, através dos nossos pais, ou das religiões que nós participamos anterior a conhecermos o Evangelho, a gente tinha noções de relacionamentos, de vida e prática, relacionais, que nem sempre, e na verdade quase sempre, não eram adequadas. Recebemos nossos pais se esforçaram, enfim, recebemos um tipo de educação, mas infelizmente elas, via de regra, são muito inadequadas, porque a grande maioria das pessoas, e inclusive cristãos, é surpreendente quantas pessoas que nasceram num contexto de um lar onde as pessoas eram cristãs e mesmo assim não tiveram educação cristã. Então isso também é algo assustador, que a gente é uma realidade que a gente observa, que muitas vezes pais cristãos, eles não têm uma cultura cristã, eles não têm ensinamentos de fato nas relações, vivem como reflexo da sociedade que eles estão inseridos. O machismo, hoje a gente está indo para um extremo feminismo, são dois extremos de um mesmo pecado, pecado de opressão sobre o outro, enfim. E respeito, valores como respeito, como empatia, esses valores cristãos, muitas vezes, os cristãos não conseguem estar estruturando em suas vidas. Então, assim, a gente tem, dentro do contexto religioso também, nessa estrutura religiosa, nós temos também esse equívoco de relações de hierarquia. Relações onde algumas pessoas pensam que elas são sobre as outras, no sentido que podem mandar, decidir, oprimir, administrativamente, espiritualmente, enfim. Nós temos essas realidades como fruto do pecado. E isso não é de hoje, não é uma novidade do nosso tempo, não é, um privilégio, entre aspas, da nossa época. Não, isso sempre foi na cabeça dos pecadores. Quando Jesus, ele pergunta, tem duas ocasiões que eu me lembro agora, não anotei nada disso, eu estou pegando aqui de fato na memória, mas se vocês lembrarem os textos, as referências, pode compartilhar, tá? Pode contribuir. E se quiserem também esses textos, me lembre depois, eu coloco no grupo lá de uma forma mais detalhada. Mas nos evangelhos, por duas vezes, no mínimo que eu me lembro, Jesus ele pergunta para os seus discípulos, como vivem os gentios, como vivem as pessoas na sociedade. E aí os discípulos responderam o seguinte: Senhor, o maior domina sobre o menor. Essa foi a resposta. E aí Jesus fala o seguinte: tudo bem, mas entre vocês não será assim. E ele vai dando outros exemplos em outras ocasiões, como por exemplo, quando os discípulos vieram num caminho com Jesus e eles vieram comentando entre eles, tipo Jesus na frente, eles atrás, e ali, entre aspas, brigando, eu sou maior, eu sou primeiro, eu sou mais importante, tal. E aí Jesus pergunta assim: o que vocês vieram falando no caminho, Aí eles se envergonharam, Olha só, se envergonharam e não falaram nada. Mas Jesus sabia, disse: então, vocês vieram discutindo então sobre quem é maior, quem é menor, é isso então? Mas eu vou falar para vocês que a Vivi está chegando aqui também. Bem-vinda, Vivi. Chegou na hora certa na introdução, amada. Fica à vontade, viu? Daquele jeitinho nosso lá, participando, Então Jesus, ele falou assim, os de pronto responderam, quem está à mesa é maior. As nossas relações
que podem oprimir, humilhar, né, e até anular as crianças. Na época de Jesus também era bem parecido, né? Teve ocasiões lá que Jesus corrigiu isso. Onde homens podem oprimir as mulheres, ou mulheres de alguma maneira, porque as mulheres oprimem diferente os homens. Não é pela imposição, né, essa imponência física, né, por essa opressão de presença, né, às vezes mesmo impondo a voz, às vezes tem um poder econômico, porque é aquele que sustenta a casa, né? Você tem opressões diferentes. A mulher ela oprime mais com outras ferramentas de manipulação, né? Pelo sexo, inclusive. Então nós temos aí essas ferramentas diferentes, mas todas são de opressão de alguma maneira, tá? E a gente precisa corrigir tudo isso, né? Estamos falando da antropologia bíblica, o ser humano, o homem, na ótica bíblica, como deve viver essas relações. Então, assim, a gente precisa estar entre nós, no mínimo entre nós, no contexto de igreja, ter uma vivência diferente. Ser para essa sociedade, sabe, uma alternativa, ou uma, entre aspas, né, eu ia fazer a brincadeira aqui do poeta, né, viva a sociedade alternativa, viva a vida, né, mas aí alguns não consideram que seja um poeta, então deixa para lá, né, esse barbichinha. Vamos pegar aí a ideia, que é boa, né, essa sociedade que é a sociedade do reino de Deus, né? Que nós temos valores e princípios que eles devem nortear as nossas vidas. E os valores e princípios são esses: respeito, né? Consideração mútua. Então, várias vezes, o Novo Testamento, Paulo, por exemplo, ele vai dizer, né? Tende em honra uns aos outros. Considerai, Filipenses capítulo 2, por exemplo, deve ser verso 5, 4, 5, deve ser 4. Filipenses 2 e 4. Me ajudem aí na referência, tá? Ele vai falar, considere, pois, os outros superiores a si mesmos. Olha só, que coisa interessante, né? Enfim, e a gente tem aí essa proposta. Então, só para falar sobre esses relacionamentos do reino de Deus, que nós precisamos, de fato, entender que isso é característica de um salvo. É característica de um discípulo maduro, é característica, assim, mas muito forte de uma pessoa que ela conhece o Evangelho, amados, tá? Amadas. Então a gente falou aí mais ou menos, né, nessa aula que eu falei que enviei para vocês gravada, gira em torno disso. Seria muito interessante se vocês tivessem contato, tá? Mas vamos para a aula de hoje, então, propriamente dita, né? Que a gente já está caminhando para o final da nossa matéria. Que é a pessoa inteira. É isso que eu quero abordar com vocês hoje, tá? A pessoa inteira. E o termo que eu uso aqui, mais técnico, é holística. A pessoa holística, tá? Alguns se assustam com esses termos, né? Pensam que é do esoterismo, do misticismo, embora eles usem, mas não é propriedade deles, né? É um termo da língua portuguesa, e isso remete àquilo que é inteiro, é integral. Holístico, né? Quando a gente fala de algo holístico, é algo que é inteiro, tá? É pleno, é completo, né? Abarca e aborda, né? Abrange, na verdade, aí todos os aspectos do ser humano, tá? E é nesse ponto que eu quero tratar com vocês aqui sobre a pessoa inteira, ou a pessoa holística, tá? Olha que coisa interessante aqui, eu coloquei uma frase para a gente pensar. Somos alma corpórea e também um corpo almado. A gente vai falar, né? Alma, corpo. Então, olha só a provocação aqui. Nós somos uma alma corpórea, tá? Uma alma que tem corpo. E nós somos também um corpo que é almado. Ou seja, não é só um acúmulo como disse aí o poeta, e é poeta mesmo, tá? Esse é poeta brasileiro, e ele disse, nós somos um cadáver, João Pessoa, se não me falha a memória, né? O Drummond de Andrade, um dos dois aí, me fugiu da mente, mas é um desses dois. Ele disse que nós somos um cadáver adiado que procria. Que coisa feia. A conclusão dele de homem, né? Um cadáver adiado que procria. Não, nós não somos apenas isso, né? Nós não somos um amontoado de células, tá? Nós somos um ente, né? Um ser que possui não só o corpo, mas uma consciência, a alma, que eu estou chamando de consciência, tá? Então nós somos essa alma corpórea, essa consciência que tem um corpo, e nós somos também um corpo que tem uma alma, que tem uma consciência, né? A palavra sotéria, né? Que comumente é traduzida por salvação, isso eu acho interessante.
também pode ser traduzida por saúde. Olha só, salvação e saúde, né? É a palavra lá no idioma grego do Novo Testamento que é sotéria, soterologia, doutrina da salvação. Então, sotéria, que é traduzido por salvação, também é traduzido por saúde, ou a totalidade. Veja só em João, terceira carta, vamos lá pegar o texto bíblico, terceira carta de João, capítulo, aliás, não tem, é capítulo único, né? Vamos no 3 então, versículo 3. Terceira João, lá no finalzinho da Bíblia, quase Apocalipse, né? Apocalipse, Judas e terceira João. Versículo 3. Então a gente já vai entrando aqui nessa ideia, que eu acho bem interessante. Olha o que o João diz ao amado presbítero lá, o Gaio, né? Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Ô, amados, desculpa aqui, não é o 3 não, é o 2, versículo 2, tá? É terceira João, versículo 2. Não sei porque eu coloquei 3 aqui, mas é o 2, vamos lá. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Então, olha só que coisa interessante. O apóstolo João, direcionando essa carta a esse presbítero chamado Gaio, disse que ele estava desejando que ele fosse bem em todas as coisas e que tivesse saúde. Da mesma forma que a alma dele tinha saúde, né? Ou ia bem. Então, só para a gente entender a preocupação aqui do apóstolo, né? Sobre a vida, e a vida mesmo, não é só essa questão da espiritualidade, como a gente muitas vezes aborda, né? Ah, tá orando, irmão, tá lendo Bíblia, tá indo para a igreja? Não, isso só não, também, claro, mas há algo muito mais abrangente do que isso, tá? Há uma totalidade da vida do discípulo de Cristo que o Evangelho contempla, né? É o que a gente vai abordar aqui. Vamos para o Evangelho de Marcos, do capítulo 5, verso 34, e aqui a gente tem outro exemplo, tá? E um exemplo, acho que até melhor, sobre essa questão, o próprio Jesus, né, falando com a mulher lá que estava enferma, e ele usa essa palavra sotéria, né, que é traduzido por salvação, mas aqui está traduzido é diferente aqui. Bora lá? Então, Marcos, Evangelho segundo Marcos, capítulo 5, versículo de número 34. Olha só. Bora nós. Está todo mundo por aí? Aqui uns foram arrebatados, outros estão no áudio. Eu fico meio confuso. Ainda bem que a irmã Valda está ali, provando que está de corpo presente. Pronto, a Vivi também apareceu. Então, de corpo presente, que a gente vai falando de alma, né? Vai que os irmãos só estão na alma isso. Mas vamos lá. Marcos 5:34. E ele disse, filha, a tua fé te salvou. Olha só, esse termo aqui que eu quero destacar. A tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada deste mal. É interessante que esse termo que Jesus usa, a tua fé te salvou, né? O termo grego, como eu falei que o Novo Testamento ele traz esse idioma, é sozen, né? Quando Jesus fala, a tua fé te salvou, Jesus está falando, a tua fé te salvou, ou salvou aquilo que salva de tudo que pode arruinar a alma de alguém nesta vida e na futura. Veja que concepção interessante da salvação. Né? A salvação não é concernente apenas à questão da danação eterna, da punição eterna. A salvação, lógico, também diz respeito a isso, mas é muito mais. A salvação, ela implica, tá certo? Tudo que pode arruinar a sua vida, nesta vida e na futura. Então, quando Jesus diz, filha, a tua fé te salvou do quê? Apenas, ou só, né? Que não é só como uma coisa pequena. Mas assim, só no aspecto da eternidade, não. A tua fé te salvou de tudo aquilo que pode arruinar a tua alma. Então o que aconteceu aqui foi essa salvação abrangente dessa mulher que ela tinha um fluxo de sangue. Então ela foi salva da enfermidade, da morte física, né? E possivelmente também da eternidade, porque ela aceita a própria mensagem do Evangelho, tá? Então o Evangelho ele pretende resgatar e reconstruir o ser humano em todos os aspectos de sua existência, começando aqui e agora, né, para consumar ali e além. É isso que a gente fala que o Evangelho faz. Ele pretende resgatar e reconstruir a vida do ser humano em todos os aspectos, tá? Marcos capítulo 1, a gente já está em Marcos, vamos voltar umas páginas aqui, no capítulo 1, verso 40 e o 41. Eu quero trazer aqui dois textos só para exemplificar isso, tá?
Então o Evangelho ele pretende resgatar, né, e reconstruir o ser humano em todos os aspectos de sua existência, começando aqui e agora para ir até ali e além, ou seja, daqui para a eternidade. Não é só na eternidade, como também não é só aqui. Tá? É algo completo. Às vezes as pessoas elas pecam porque enfatizam muito aqui ou enfatizam muito além. Tá? Mas é um todo. Então vamos lá, Marcos capítulo 1, verso 40 e 41. O texto, se vocês quiserem ler depois, ele vai até o 45, na verdade, tá? Uma história muito conhecida de um leproso, né? Esse leproso, ele vivia à margem da sociedade. Naquela época, as pessoas não sabiam nem o que era direito à lepra, tá? Mas era uma doença contagiosa, não tinha cura, né? Talvez pode ser um tipo de hanseníase, alguma coisa assim, né? Não se sabe exatamente. Mas a questão é, na época, era uma pessoa totalmente segregada da sociedade, não poderia viver na sociedade. Vivia às margens da cidade, sim, lugares ermos mesmo, ficava lá só para morrer. Só para, né, você tinha os grupos dos leprosos lá, mas eles ficavam lá para esperar a morte, para mais nada. Você não tinha nenhum tipo de tratamento ou esperança para essas pessoas. E aí, esse leproso, de alguma maneira, ouviu falar de Jesus. E Jesus vai até os leprosos. Veja que coisa interessante. Indo até o leproso, porque tinha lá no Antigo Testamento uma lei, né? Uma regra social lá, que era o seguinte: quando o leproso visse alguém se aproximar dele, porque de longe você não sabia quem era leproso e quem não era, né? Só que o leproso sabia que ele era leproso. Então ele tinha que gritar, tá? Leproso, 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 para a pessoa não se aproximar dele. Então ele tinha que fazer isso. Com certeza esse leproso fez isso, vindo Jesus ao seu encontro, ele vendo Jesus, ele com certeza gritou leproso, leproso, leproso. Jesus não deu conta disso, continuou indo ao seu encontro. E aí, quando ele percebeu que Jesus continuou indo ao seu encontro, aí ele corre até o encontro de Jesus, se põe de joelhos, o texto vai dizer, adora Jesus e diz, bom mestre, se queres, bem podes me limpar. Olha que coisa interessante, ele já conhecia Jesus, de falar de alguma maneira, porque ele não pergunta assim, tu podes. Se tu podes, tu queres. Não, ele falou, se tu queres, tu podes. Então ele sabia que Jesus já curava enfermos, né? E o texto do verso 41, que eu acho interessante, que diz o seguinte: Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou-o e disse, quero, seja limpo. Olha o que Jesus fez aqui. Restaura este homem, não apenas porque... Qual é o primeiro olhar, amadas, que a gente vê no milagre? O primeiro olhar do milagre, da coisa extraordinária, da cura, assim, o que a gente vê, a primeira coisa, é o milagre, não é? A intervenção de Deus, aquilo que humanamente era impossível. Um paralítico andando, um cego vendo, um leproso curado, um câncer, um soro positivo, né? Uma pessoa portadora de HIV. É o milagre que aconteceu. Então, e fica por aí, a gente vê isso aí. E para nós é só isso, quer dizer, não é só também, né? Para quem é curado é tudo, né? É a vida restaurada. Só que é interessante que o Evangelho ele nos mostra algo mais aqui. É só a gente olhar um pouquinho direito. Porque se nós lembrarmos que socialmente esse homem era segregado, se lembrarmos que este homem possivelmente tinha uma mãe, um pai, irmão, se era casado não sei, se tinha filho não sei, tinha amigos, ou seja, tinham pessoas, né, entes queridos, parentes, amigos. Quanto tempo este homem não tinha um toque humano? Quanto tempo ele não recebia um abraço? A gente está falando da humanidade aqui. Quanto tempo esse homem leproso aqui não recebia, sabe, um toque de outro ser humano, um afeto? Então Jesus poderia fazer como ele fez em outras ocasiões, que curou outras pessoas. Só falando, vai lá, tua fé te salvou, estou liberando a palavra aqui. Jesus, o texto vai dizer que ele toca. Ninguém faria isso, amados. Ele toca. Ele restitui para aquele homem a dignidade humana dos afetos sociais. Veja que coisa interessante que o Evangelho nos apresenta. Jesus devolve para este homem a dignidade dos afetos sociais e toca nele. Após tocá-lo, aí diz, eu quero, seja limpo. Mas antes, olha só, a humanidade, a sensibilidade humana de Jesus vem antes da sua ação como Deus, da sua ação miraculosa. Percebam, amados, que a gente faz o contrário.
A gente sempre vê a questão do milagre e até despreza essa questão mais humana, pensando que isso nem é importante. Agora, outro exemplo aqui, tá? Em Lucas capítulo 7, verso 11. Vamos lá em Lucas capítulo 7. Outro exemplo também a respeito disso, né? Desse resgate que o Evangelho ele pretende trazer à pessoa. Lucas, muito conhecido esse texto também, do 11 até o 15, né? É o chamado... o texto, né, conhecido como o filho da viúva de Naim. Eu acho interessante também para exemplificar isso. Ainda tem um terceiro exemplo, não sei se eu passo para vocês aqui, que a gente vai passar outros pontos. Mas de repente eu passo sim, eu passo só o texto e vocês depois leem, tá? Para exemplificar isso. Essa mulher, ela tinha perdido o marido e agora perde o seu único filho, homem, né? Naquela cultura, uma mulher sem um homem em casa dificilmente conseguiria sobreviver de uma forma digna. Não é como hoje. As mulheres trabalham, sustentam a casa, têm seu espaço social e profissional, né? Ainda há as lutas das mulheres, né? Mas assim, não tem comparação com o tempo desse aqui, tá? As mulheres sem um homem em casa, seja um marido ou um filho mais velho, adulto, essa mulher, se não fosse socorrida pelos parentes, isso era raro também, né? Muitos parentes negligenciavam, ela ia partir ou para a mendicância ou para a prostituição. Tá? Essas duas opções aqui eram mais comuns às mulheres nesses casos. Então a mulher já tinha enterrado o marido, agora foi enterrar o filho. E aí encontra Jesus. Jesus ressuscita o menino e dá para a mulher, para a mãe, devolve o seu filho. Isso aqui já seria a bênção completa, né? Imagina só. A mulher recebe seu filho, estava ia enterrar seu filho, e recebe seu filho. Isso aqui já seria assim, suficiente. Mas ainda tem esse olhar. Porque se essa mulher fosse enterrar o seu filho, voltaria para casa para essas opções. Ou mendigar, ou então se prostituir. Olha o que Jesus faz. Não só devolve a alegria de ter o filho novamente no seu convívio, mas ele restaura ou dá a possibilidade da mulher viver dignamente, sem se prostituir e sem pedir esmolas. Então a gente não vê esse aspecto do milagre, né? A gente só vê essa questão mais do milagre, mas não vê essa questão do que o milagre ele resultou na vida da pessoa, socialmente falando, na sua questão mais humana e relacional. Então veja só o que o Evangelho faz também, não é? Como um resultado de uma ação extraordinária de Deus, não só atinge aquilo que seria humanamente possível, mas restaura as pessoas no seu convívio e dignidade humana. Tá? Ainda tem outro texto, eu acho que é Marcos 5, se eu não lembrar aqui, eu vou citar o texto e vocês com certeza conhecem, né? Que é aquela mulher do fluxo de sangue. Vocês lembram dessa? É isso mesmo. Marcos capítulo 5, né? Do 21 em diante. Tá? Aliás, nós lemos, né? É que eu li aqui bem só o texto mesmo, a sua fé te salvou. Mas se pensarmos nessa mulher, como eu falei, que a mulher ela foi salva de tudo que podia arruinar a sua vida, né? Não é só a salvação futura, eterna, que Jesus ele se refere aqui nessa frase, a tua fé te salvou. Essa mulher, como tendo essa menstruação contínua, imagina, eu não lembro aqui, era uns 12 anos, não era? Era muito tempo, hein? Gastou com médico. Hã? Alguém falou? Quanto tempo, amada? 12 anos mesmo, né? 12 anos essa mulher tentou de tudo quanto é jeito, todos os recursos que ela tinha. Gastou com os médicos e tudo mais, nunca resolveu. E ela tinha essa menstruação contínua. Na lei cerimonial era proibido essa mulher participar de um culto. Ela não podia participar de uma cerimônia litúrgica, de um culto, não podia ir no templo. Tinha que ficar segregada, era em casa. Quem tocasse nessa mulher ficaria impuro e também não poderia participar. Essa era a lei que existia, amados. Né? Então, quando Jesus, é interessante, quando Jesus ele cura essa mulher, olha que coisa interessante. Se fosse só a cura pela cura, não teria acontecido o que aconteceu aqui. O que aconteceu? Quando a mulher toca em Jesus, Jesus fala assim, alguém me tocou. Aí os discípulos falam assim, o senhor está de brincadeira, né? Como alguém te tocou? Essa multidão está te apertando. E o senhor diz que pergunta quem te tocou? Ele falou, não, mas de mim eu senti que saiu uma virtude. Mas Jesus queria mostrar para aquela sociedade, para aquele grupo de pessoas, que aquela mulher agora estava restaurada
Porque a mulher já tinha sido curada. Se é só a cura, se fosse só a cura, não tinha necessidade de Jesus ainda fazer, ainda ter esse comportamento. Ah, se a mulher está curada. Acabou, deixa ela curada lá. E, né, Jesus muitas vezes nem queria que fosse anunciado o que ele fazia. Fala, fica quietinho aí, tá? Segue sua vida e não fala não, senão você vai me atrapalhar aqui no ministério, né? Então, muitas vezes Jesus proibia as pessoas até de falar que foi curado por ele. Mas aqui a mulher já tinha sido curada. Agora é interessante é que o texto vai falando o seguinte, porque Jesus sabia quem era a mulher? O que vocês acham, amadas? Jesus sabia quem era essa mulher quando pergunta quem me tocou? O que vocês acham? Ou do que vocês já leram e tem informação aí? Foi uma pergunta que eu fiz agora, né? Sabia, né? Hã? Sabia? Ele sabia. Eu acredito que sim, né? Sabia, Vivi? Vivi também está falando que sabia. Mas por que vocês chegaram a essa conclusão que sabia? Jesus sabia. Eu penso que assim, como uma revelação que ele teve como Deus, como divino, né? Sim. Eu creio que ele se manifestou que é para mostrar para todos que ela estava sendo, né, inserida novamente no convívio social. É isso que eu penso. Uhum. Tá. Vivi falou aqui pela onisciência dele. Manvaldo diz pela revelação, né? Vivi pela onisciência. Vamos lá, estou tentando pegar o texto aqui para dar uma referência bem específica para vocês, referência escriturística mesmo, né? Que a gente está aqui no campo da imaginação, né? Eu acho que Jesus, ele teve a revelação, Jesus é onisciente e tal, né? Mas vamos ver se é isso mesmo que a Bíblia traz como informação. Eu só estou tentando achar aqui o texto bem específico, senão eu cito o texto, tá? Eu cito aqui de memória o que está escrito, mas eu queria pegar aqui, deixa eu ver se é Lucas 8, porque o texto é muito claro em falar que Jesus sabia. Só deixa eu ver aqui. Eita, meu pai amado. Vamos lá, Lucas 8, deixa eu ver se eu acho aqui. Senão eu vou citar o texto e aí depois a gente pega aí, né, a referência mais precisa. Bom, achei. 46. 47, amada, e 47, isso. Obrigado, viu, irmã Valda? Mas é o 47 que eu quero destacar e o 47 é claro para essa situação. Lucas 8 e 47. Então vendo a mulher que não podia ocultar-se. Então Jesus sabia. Como a gente nem sabe como ele sabia, se era pela revelação do Espírito Santo, enfim. Mas o texto bíblico diz, e é claro, né, que Jesus sabia quem era a mulher, que a mulher não podia se esconder, não podia se ocultar. Então, vendo a mulher. Só que mesmo vendo a mulher, sabendo quem era a mulher, ele pergunta para mostrar para a multidão que aquela mulher que sabidamente era impura, agora Jesus estava mostrando para aquela multidão, para aquela sociedade, que ela estava sendo restaurada na sua dignidade a participar dos eventos sociais, como a adoração no templo, por exemplo. O que eu quero destacar é isso. Vocês estão percebendo que não é apenas o milagre pelo milagre, a cura, o extraordinário. Tudo isso são ações de Deus. Mas percebam que também vem acompanhado, amados, com toda essa restauração social da pessoa, da dignidade humana, diante do grupo que ela vive. Esse é o ponto que eu quero destacar nesses 3 milagres aqui. Então, possivelmente nós pregamos, ouvimos e lemos esses textos, mas sempre nessa perspectiva do milagre ficou nesse âmbito e não consideramos muitas vezes esse desembocar, esse desdobrar do milagre na vida das pessoas, na sociedade. Esse é o ponto que eu quero destacar nessas passagens. Tranquilo? Posso seguir? Querem comentar alguma coisa? Vamos nós? Eu vou seguir, bora lá, né? Irmã Kelly, a última passagem foi Lucas capítulo 8, tá? Capítulo 8. Eu citei o 47, mas é aquela passagem da mulher do fluxo de sangue, né? Que também está em Marcos 5, tá? Essa é a passagem aí. Acabei não citando assim exatamente, mas Marcos 5 e Lucas capítulo 8, né? As passagens paralelas, tá? Então vamos lá. Espírito, mente, sentimentos e corpo, tá? Estão no escopo da obra salvadora de Cristo. Então olha só, o que abrange a obra salvadora de Cristo? O espírito, a mente, os sentimentos e o corpo. Ou seja, a gente está falando do ser humano, né? Ser humano pleno, completo. As emoções e os sentimentos. E aí, Vivi, se tu puder me ajudar aí, aparecer me ajudar, eu te agradeço, viu? Você é
é a profissional da área, né? Das emoções. As emoções e os sentimentos são coisas que a gente até pensa que é a mesma coisa, não é, né? Emoção é uma coisa e sentimento é outra, né? Me ajuda e me corrija também se eu estiver aqui citando algo errado, tá? As emoções, melhor dizendo, como por exemplo o medo, ele é mais no campo, ó, o medo, por exemplo, é uma emoção, né? É mais no campo mesmo dos impulsos, tá? E o amor, por exemplo, é um sentimento, é mais no campo da consciência. Vivi, eu posso estar abordando assim? Ou tá certinho então? Acertei, né? Graças a Deus. Porque até eu mesmo me confundo, porque você tem vários aspectos emocionais e sentimentais, né? Mas só para a gente aqui, pelo menos, tentar distinguir um pouquinho, emoções e sentimentos. E esses aspectos humanos, o Evangelho também pretende vir restaurar. Não quer dizer que, quando a pessoa é salva, todas as suas emoções elas são equalizadas como seus sentimentos também são, né? A gente vive num processo de santificação, que é esse processo onde Deus vai trabalhando em nossas vidas. A questão é, a gente não pode desconsiderar que também isso é alvo do Evangelho. É preocupação de Deus no sentido que, não é preocupação, né? A palavra seria interesse de Deus que as emoções de um filho seu, de uma filha, de um discípulo e os sentimentos também sejam restaurados. Tá? Então muitas vezes a pessoa é salva, foi alcançada por Jesus, é salva, é liberta e tal, série de pecados, domínio do pecado, só que tem suas emoções ainda muito conturbadas, seus sentimentos ainda muito confusos, né? Porque muitas vezes as pessoas vivem a vida toda assim no Evangelho por não entender que Deus também tem uma palavra, Deus também tem um recurso para que emocionalmente nós possamos ser pessoas saudáveis e os nossos sentimentos também possam ser sentimentos corretos. Diga-me, Valda. Eu sempre acreditei que emoção e sentimento era a mesma coisa, eu não sabia dessa diferença. Sim, são. As emoções, é mais a psicologia, né, que vai trazer pra gente esses detalhamentos, né? É por isso que eu chamei a Vivi aqui, Vivi é a nossa psicóloga aqui, de plantão. Não está aqui para trabalhar, né, Vivi? Mas me ajuda aí, né? Eu chamo a ajuda dos universitários, né? Mas sim, você tem esses detalhamentos, né? Então é a psicologia que vai trazer para nós aí toda essa dinâmica, essa complexidade, né, de como se dá no ser humano essas questões, né, de emoções e, enfim, a gente tem na Bíblia, inclusive, né, seres humanos que eles são manifestados na sua humanidade, inclusive com medo, né? Elias teve medo, o próprio Jesus ele teve medo na hora da cruz. E isso não é o pecado em si. A gente está falando que essas emoções, como medo, por exemplo, ou um sentimento, não é o pecado em si. Eles precisam ser equalizados, ajustados. E o Evangelho traz para nós essa proposta de sermos seres humanos resgatados na sua totalidade, amados. Né? Pessoas que são equilibradas, sensatas, coerentes, sabe? Pessoas que dominam as suas emoções, né? São pessoas maduras. E o Evangelho pretende fazer com que os seres humanos alcançados por Jesus sejam seres humanos maduros. E a gente precisa entrar nesse processo. Diga, Vivi, pode falar. Mas só fazer um adendo aí ao que você acabou de falar, sobre essa maturidade, esse equilíbrio, né? A gente chama isso na psicologia de inteligência emocional. Isso, exato. E a Bíblia fala muito sobre isso, né? Sim. Esse negócio de não andar ansioso com o dia de amanhã, né? Essa coisa toda de você controlar emoções, de ter temperamento mais manso, né? Tem bastante coisa que fala sobre isso, eu até fiz uma palestra sobre isso, é bem interessante. Porque é exatamente isso, a gente entende muitas vezes o corpo ou a cabeça separada do corpo, né? Ou a gente entende a gente como uma mula sem cabeça, ou a gente é um fantasma, que só tem cabeça, né? E aí quando você une todas as coisas, a gente começa a entender que a preocupação de Jesus realmente é na totalidade, do jeito que você falou aí. Exato. Vivi, é isso que eu ia pontuar agora, no sentido assim, essa ideia que a gente tem, nessa dualidade, a gente chama de dualidade, né? Esse é um conceito da filosofia, tá? Não é bíblico, ou seja, de dividir, né? Por exemplo, onde fica a alma do ser humano? É na cabeça? É no coração?
né? Onde se dá as emoções, né? É no coração, é no psique, né? Quer dizer, é integral, não tem um local específico, né? Onde fica a alma do ser humano, né? Os antigos achavam que era no coração mesmo, tanto é que quando mataram Jesus, para certificar da sua morte, eles lançaram a lança, né? Veio perfurando para atingir a alma. Esse era o conceito da antiguidade. Por isso, esse ato, né? De mesmo o cara crucificado lá, vamos certificar e vamos... eles identificavam o septo, né? A parte do coração e tal. Enfim, mas onde fica? Não tem um local, é um todo, nós somos um todo. Então não tem essa questão, apesar que você tem esses mapeamentos, né? É bem interessante, por exemplo, a gente chama de expressão idiomática. Quando a pessoa ficava nervosa, por exemplo, o que acontecia com a sua face? Ficava vermelho e o nariz vermelho inchado. Tanto é que a gente tem no Antigo Testamento, né, a ira do seu nariz, né? O furor do seu nariz, melhor. O furor do seu nariz. Porque quando a pessoa ficava furiosa, né, o nariz inchava assim, ficava vermelho. Então, esteticamente, você até conseguia mapear esse sentido mais biológico. Tanto é, né, Vivi, nessa questão do pai da medicina, eu sei que são teorias, né, não são únicas, né, você tem outras na psicologia. Mas, por exemplo, Hipócrates, né, ele considerou muito mais esses fluidos, né, os humores, a bilis preta e tal, aquela coisa toda, né? São mais questões técnicas na psicologia, só para identificar mesmo, sabe? De uma forma mais detalhada, né? Como que se dá isso no processo do ser humano, do corpo, as emoções e tal. Mas o fato tudo isso é uma coisa só, como a Vivi falou. É uma coisa só, não tem como a gente separar, amados. A gente tenta separar como sendo coisas mais espirituais ou menos espirituais, ou nem espirituais, ou que Deus nem se importa, pelo contrário. A Vivi falou de algo muito interessante aqui, que é a ansiedade. Meu Deus do céu, como Jesus, por exemplo, ele pontuou essa ansiedade como sendo uma falta de fé, de desequilíbrio espiritual. Né? Lá desde o Antigo Testamento, lá desde os Salmos, lá, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. Né? Lança sobre ele toda a vossa ansiedade, ele tem cuidado de vocês. Né? A ansiedade como sendo mesmo uma desconfiança da provisão de Deus. Isso para mim é uma notícia fantástica. Para mim assim, é algo que é um peso que Deus tira dos nossos ombros, que a gente tem muitas vezes de pensar que nós bancamos a vida, que nós bancamos o amanhã. Né? Essa geração que nós estamos vivendo, amados, é um negócio assustador. O Brasil, ele é o segundo país do mundo campeão em ansiedade. Olha só perde para os Estados Unidos. Como também, porque assim, você tem ansiedade e você tem o estágio, entre aspas, estágio, que é o suicídio. Então, geralmente o que precede o suicídio, não são todos os casos, mas o que precede o suicídio é um alto grau de ansiedade, de angústia ansiosa. Né? Então percebam como essa vida de ansiedade tem prejudicado o ser humano e tem levado a essas doenças emocionais. Né? A Vivi usou o termo aí de inteligência emocional. Antes você só tinha inteligência, a questão mesmo do QI, né? Era medido só pela capacidade das exatas. Né? Hoje não, você tem diversas inteligências, emocional, você tem a espacial, né? Você tem vários tipos de inteligência, e uma delas é essa inteligência, essa maturidade, onde você primeiro reconhece os seus estados emocionais e você ali consegue estar tendo as rédeas daquilo tudo. Amados, isso é uma bênção de Deus, chama-se autoconhecimento. Né? Onde nós nos conhecemos. A Bíblia diz, lá em 1 Coríntios, capítulo 13, esse texto aqui, as pessoas, eu observo que elas interpretam de uma maneira equivocada, que o texto não pretende passar para nós. Que é o seguinte, 1 Coríntios 13, que diz que nós conheceremos Deus, como dele nós somos conhecidos, né? E Paulo está falando da maturidade aqui, e é o capítulo do amor. E amor aqui não é sentimento, tá? Amor aqui são comportamentos. Todas as características. Depois vocês leem lá, 1 Coríntios 13, né? O amor não é sofredor, é benigno, não é invejoso. Tudo aqui, ó, essas virtudes são comportamentais. Elas não são sentimentos. Então o amor, biblicamente falando, muito mais remete aos comportamentos, ou seja, a matéria de vontade, do que os sentimentos.
Só para a gente entender como o fruto do Espírito nos traz as rédeas da nossa vida, que é chamado de domínio próprio. Né? Porque o que tem de crente aí descontrolado, mas não controla suas emoções, né? Isso. Exato, Vivi, obrigado. Que a Vivi está mandando no chat aqui sobre Gálatas capítulo 4, que vai falar sobre os dois filhos, né? Que é o imaturo e o maduro, né? E o bastardo, inclusive, que é aquele que não se sujeita. Vivi, se quiser comentar, fica à vontade aí no microfone, tá? Que eu sou homem, você sabe. Ou eu vejo aqui o chat, ou eu raciocino para comentar. Sou homem, amadas. Vocês aí, vocês não sabem o que eu passo aqui, não? Tendo que manusear tudo isso aqui, pensar, raciocinar, olhar para vocês, ler o chat e ainda interpretar a Bíblia aqui. É um desafio enorme. E aí, aqui ó, no capítulo 13 de 1 Coríntios, verso 11, Paulo diz assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, escorria, né, como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Quando Paulo fala, eu conhecerei como sou conhecido, não é que eu conhecerei a Deus como Deus me conhece. Isso será impossível, mesmo na eternidade. Nós nunca conheceremos Deus de uma forma absoluta e plena. Mesmo na eternidade, sem as escamas do pecado, sem essas limitações que nós temos por causa do pecado, mesmo diante da face de Deus, literalmente, eu creio nisso piamente, mesmo assim, esse ser chamado Deus, para nós será um espanto eterno, um absurdo, um inimaginável. Estaremos sempre diante de Deus assim, maravilhados por toda a eternidade. Então nunca vamos chegar ao fundo de Deus. Conhecer Deus absolutamente como Ele nos conhece. Não é isso que Paulo está dizendo. O que Paulo está dizendo é o seguinte: eu conhecerei a mim mesmo. É um autoconhecimento, amados, que teremos aqui na eternidade. Pleno, aí sim. Aí nós nos conheceremos de uma forma absoluta, coisa que nós não sabemos. Nós não sabemos de nós de forma absoluta. Nós pensamos que nos conhecemos. As situações muitas vezes nos trazem uma surpresa de nós mesmos. Eu pensei que eu ia agir dessa forma, eu pensei que eu ia sentir dessa forma, eu pensei que eu ia lidar dessa forma nessas circunstâncias. E aí a gente se surpreende com a gente mesmo. Geralmente pro negativo, né? Geralmente. Às vezes pro positivo, né? Nossa, eu pensei que eu ia ter uma reação pior, tive melhor. Mas geralmente é pro negativo, né? A gente tem muitas vezes um conhecimento muito embaçado, sabe? Muito superficial de nós mesmos. Nós não nos conhecemos. E a bênção do autoconhecimento é algo assim maravilhoso. E como o Evangelho pretende lançar luz em tudo isso. Amados, mais do que a gente possa enxergar os outros, o Evangelho quer nos dar, na verdade, as lentes para que a gente enxergue a nós mesmos. Né? Então a gente tem uma tendência de sempre olhar os outros, as circunstâncias externas e querer conhecer Deus. Está tudo certo esse processo. Mas nos conhecer talvez seja muito mais valioso do que tudo isso. Né? Claro, conhecer Deus para se conhecer. Mas muitas vezes a gente quer conhecer Deus e nesse processo de conhecer Deus, a gente não deixa que Deus nos prescrute, que Deus nos sonde. Lembra do salmista? Senhor, sonda o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau. Guia-me pelas veredas, né, da justiça. Antes que saia qualquer palavra da minha boca, tu sabes, Senhor. Mas Ele pede para que seja sondado o seu íntimo, para que Deus mostre para nós quem nós somos de fato. Porque senão a gente cai em duas questões, dois extremos. Ou um complexo de inferioridade, e a gente despreza o que a graça já fez com a gente. Né? Ah, quem sou eu? Só sobrou eu. Não sou digno disso, me mata, como Elias, né? Ou então o salmista, eu sou um verme. Amados, não deve orar assim. Eu já vi uns irmãos orando assim, Senhor, eu sou um verme. Não. Aqui é uma questão poética, não abraça aquilo para a sua vida não, tá? Deixa lá no Antigo Testamento, deixa na questão poética, você não verme não. Isso é imagem e semelhança de Deus. Então, ou a gente se inferioriza, né? A gente brinca, né? Os irmãos falam assim, eu sou o carrapato do cocô do cavalo do bandido, que nem aparece na cena. Então é aquele, né? Aquele complexo de inferioridade, mas isso é muito ruim. Aí você tem outro extremo. Então aqui você despreza o que a graça fez por você, acha que não é nada, não é ninguém,
é um estercozinho, né? E aí você tem o outro extremo, né? A pessoa acha que também está acima, que é melhor e tal, e aí você aqui menospreza a graça no sentido de que é a graça, não é o mérito. Então você tem esses desequilíbrios. E olha como o Evangelho ele quer lançar luz sobre essa realidade. Quem nós somos de fato diante de Deus. E o que a graça de Deus fez com a gente. Né? Tem uma frase que eu acho que eu já falei para vocês nessa matéria, que é assim: hoje eu, André, não sou quem Deus me fará ser lá na frente. Hoje eu não sou quem Deus me fará ser. Olha só. Ah, isso é um provérbio. Você lembra do provérbio, Vivi? Eu acho que é 27 e 13, 28 e 13, alguma coisa assim, né? Assim como... alguma coisa. Hã? Diga, alguém falou alguma coisa? Eu ouvi, eu tô aqui, tô ligado. Assim como a alma diz que é... Eita, eu li esse provérbio anteontem, sábado, por isso eu acho que é 27:10, pastor. vê aí, é bem interessante. E vê se consegue estar achando ele aí. É porque eu li em versões diferentes, né? Não, 27:10 não. Mas enfim, vamos ver se a gente acha aí, e eu vou discorrendo aqui, que eu estava falando a respeito dessa ideia, que hoje eu não sou a pessoa que Deus me fará ser. Mas hoje eu também não sou quem eu era. Olha só, né? Então hoje eu não sou quem Deus me fará ser, então ainda serei. Hoje eu não sou também a pessoa que eu era. Então Deus também está em minha vida, me alcançando e me aperfeiçoando, né? Deixa eu ver aqui. Bom, 19, acho que é 27:19, né? Deve ser isso, 27:19. Vivi, depois compartilha no grupo lá pra gente, até ela digitar como você fez, tá? E aí depois eu me viro para procurar o versículo certinho, tá? Que eu achei interessante, né? Essa questão da gente se perceber. Né? Diga, irmã Valda. Esse versículo que o senhor acabou de ensinar aqui em Coríntios 13, Uhum. assim, nós conhecemos a nós mesmos. Quando se dará isso? Na eternidade. Na eternidade. Na eternidade nós teremos um conhecimento absoluto de nós mesmos. Né? Aí teremos essa condição. 23:7 aqui o Vitor está falando, né? 23:7. Então, na eternidade, nós teremos a condição de nos conhecer plenamente. Né? Como Deus nos conhece, nós nos conheceremos. Só na eternidade. Aqui a gente tem aí esses bloqueios, a gente tem essas limitações, a gente tem esses traumas, né, que nos tira a clareza de quem nós somos. E aí é por isso que eu sempre evoco, né, a questão da psicologia, porque a proposta da psicologia é essa, né? É mostrar para nós essas raízes que elas foram prejudicadas na formação e nos fez ser adultos que somos prejudicados, nós somos sequelados. Né? Todo ser humano adulto é sequelado, isso é um fato, isso é indiscutível, né? Eu brinco, né? De perto ninguém parece normal, e não é mesmo, é só de longe que a gente pensa que as pessoas são normais, mas elas não são, né? Mas, talvez é por isso que alguns líderes querem distância, né, dos liderados, né? Porque não é normal, nós não somos mesmo, nós somos sequelados, nós temos nossos traumas, nós temos nossas visões deformadas de nós mesmos, que dirá também dos outros, né? Então nós não nos conhecemos, Deus nos conhece, mas é por isso que a gente precisa sempre olhar para a Bíblia, e esse texto aqui do 23:7, né, de Provérbios, 23:7. Eu não sei se é esse, mas dá uma lida aí para ver se é. Não, é ele mesmo, porque como imaginou a sua alma, assim é, isso mesmo. Né? É que tem versões diferentes, eu estou tentando pescar uma outra versão que ela é tão mais clara, uma versão, não sei se é a NTLH ou a NVI, né? Mas a ideia é essa mesmo, né? Essa autopercepção que a gente deve ter, sabe? Esse olhar no espelho que a Bíblia
né? A própria Bíblia, ela se mostra como esse espelho. Lá em Tiago, capítulo 1, por exemplo, rejeitando toda imundícia, acúmulo de malícia, recebei como mansidão a palavra em voz enxertada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Não sede somente ouvintes esquecidos, mas cumpridor, fazedor da obra, né? Porque senão nós seremos como homens que olham o seu rosto no espelho natural e foi-se, logo se esqueceu de quem era. Então esse espelho que mostra para nós quem nós somos, que é a palavra de Deus. É o único mecanismo mais preciso que vai mostrar para nós quem de fato nós somos. Isso é interessantíssimo, amados. Quando a gente lê a Bíblia, a gente não só lê a Bíblia, ela deveria nos ler também, né? É como se fosse um scanner, sabe? A gente lê a Bíblia, mas a Bíblia devia passar um scanner em nós, assim, ó, e fazer a leitura, um mapeamento, né, de tudo. Professor, é engraçado que a nossa análise é sempre externa, né? Sim. A gente sempre vai se avaliar e avaliar o outro também de forma externa. E a proposta não só da psicologia, mas inclusive da Bíblia, é analisar o interno. Sim. E não só o externo, né? É a raiz, né? É a raiz, o Evangelho vai na raiz. Inclusive na ceia, né? A proposta de Paulo lá é essa, né? Analise depois do homem a si mesmo. E a proposta é sempre essa, de uma análise pessoal, intrapessoal. Exato. Né? Não uma análise externa. A gente olha muitas vezes se está fazendo, se está se comportando, se está falando, mas o interno a gente ignora. E a grande proposta é o interno primeiro, né? Para depois a gente analisar qualquer coisa externa. Porque a religião só tem uma proposta, Vivi e as demais irmãs. Só tem uma proposta a religião, que é regular comportamento. Religião regula comportamento. Evangelho trata origens, raízes, fundamentos, bases, estruturas. Quando Jesus disse assim, vocês não ouviram o que os antigos disseram? Olho por olho, dente por dente? Eu, porém, vos digo, aquele que no seu coração se encolerizar com seu irmão já é réu do fogo do inferno, já é homicida. O que Jesus está mostrando, né? Ele deu outros exemplos lá, da cobiça da mulher, por exemplo, né? Pegou no adultério, morte. Ele falou, não, somente no seu coração, com seus olhos ali, cobiçou, já é adúltero. O que Jesus está mostrando? O Evangelho vai nas causas, nas bases, nas raízes, trata lá onde o pecado nasce. Mata no ninho, amados. O Evangelho mata no ninho o pecado, né? Estanca a fonte. Evangelho é poderoso para tratar a natureza. Religião, só comportamento. É só moralismo regrado por comportamentos. É isso que a religião consegue fazer. E muitas vezes nós paramos aí, nesses comportamentos, nessas questões morais, comportamentais, e esquecemos da natureza. E se a natureza não é tratada, se o ser humano não é tratado nas origens, nas bases, é só questão de tempo para ele se mostrar quem de fato ele é. A gente tem um ditado que diz assim, a situação faz o ladrão. A gente tem esse ditado, não tem? Ele está errado, ao meu ver ele está errado. Situação não faz o ladrão, não. Situação revela o ladrão. É diferente. A situação revela quem a pessoa já era. Ela já era ladrão, só não teve a situação para revelar. Não é que fez o ladrão, ela já era ladrão, só não tinha situação para revelá-la. Então, assim, a gente precisa entender que o Evangelho pretende ir lá nas causas, nas bases, amados. É isso que a gente precisa enxergar em nós mesmos e nos preocupar. Né? Como a Vivi disse, a gente sempre tende a fazer essas coisas externas. A ceia, um culto assim propício para isso, examinar a si mesmo, né? Essa introspecção, sabe? Esse olhar para dentro, né? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, depois coma desse pão e beba desse cálice. E aí Jesus, ele vai falando, Paulo vai dizendo aí que Jesus, ele propôs esse culto memorial, que chama de ceia, né? Nós chamamos de ceia, para que a gente pudesse então chegar a uma conclusão. E a conclusão é, não sou digno. E aquele que chega à conclusão de que não é digno, aí ele tem a dignidade no sangue de Cristo de participar. Aquele que acha, sou digno, 30 dias, da hora, não peguei. Tem uns que chega a essa conclusão doida, né? Tem uns irmãos que é tão doido, tão chapado, que chega a essa conclusão, 30 dias, tá tudo certo diante de Deus, vou participar. Meu Deus do céu, quem colocou na cabeça dessa pessoa foi o diabo, só pode ser o diabo. Não tem como ser o Espírito Santo.
que trouxe a consciência da pessoa que ela está assim, apta, que ela está zerada. Não tem como, a gente está falando da santidade de Deus. Então aquele que indignamente se acha, ele recorre ao sangue de Cristo. E aí, dignamente, pela obra de Cristo, ele vai participar da ceia, discernindo o corpo do Senhor. Né? Então, olha como a gente não conhece esses processos e a gente vai lidando de uma forma muito equivocada conosco, pior ainda com os outros, que a gente ainda pensa que consegue estar regulando os outros, ou o comportamento dos outros, sem saber, inclusive, das bases e as origens. E eu não estou falando de justificar nenhum tipo de pecado de absolutamente ser ninguém, mas a gente ser essas pessoas que tem que entender, tá? Ah, tá, mas tá ouvindo aí? Tá, acho que é algum ruído, né? Algum ruidinho, mas tá ouvindo? Tá tudo certinho? Bora lá, a gente tá partindo já pro finalzinho aqui. É que tem algum microfone aberto e tem algum ruído. Mas vamos lá, pronto. Deixa eu ver. Pronto, agora melhorei aqui, ó. E aí o que acontece? A gente precisa ter muito cuidado, né? Porque nós não somos juízes das pessoas, tá? Em relação a nós pedimos a graça de Deus para que Deus nos sonde, nos perscrute a alma, nos revele. E geralmente, mas a gente não gosta do que a gente vê. Esse é um dos grandes problemas nossos. Das pessoas que não fazem terapia, das pessoas que não chegam diante de Deus. Né? Acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos do Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa, a cada dia mais, reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus